Já imaginou se a pessoa mais importante para Jesus, a sua principal discípula, a líder do seu movimento, fosse uma mulher? E se essa mulher tivesse sido apagada da história de propósito? Hoje, vamos falar de um dos textos mais explosivos do cristianismo primitivo, o Evangelho de Filipe. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar tudo o que você pensava saber sobre Maria Madalena. Em 1945, no Egito, uma descoberta arqueológica abalou o mundo. A biblioteca de Nag Hammadi. Dentro de um jarro de barro, estavam guardados 52 textos secretos dos primeiros cristãos, escondidos há mais de 1500 anos. Entre eles, um que se destacava, o Evangelho de Filipe. A importância dessa descoberta é gigantesca. É como encontrar uma cápsula do tempo do cristianismo antes de ele se tornar a religião que conhecemos hoje, antes que os concílios decidissem o que era certo e o que era heresia. E o que esse texto diz de tão chocante? Ele apresenta um retrato de Maria Madalena que não tem nada a ver com a pecadora arrependida que a tradição nos vendeu. Pelo contrário, ela é descrita de uma forma que desafia toda a estrutura de poder da igreja. Antes de mergulharmos no conteúdo, vamos esclarecer uma coisa: a autenticidade do Evangelho de Filipe. Quando falamos de autenticidade, precisamos separar duas coisas. Primeiro, a autenticidade arqueológica. O documento é real? Sim, sem dúvida. Ele foi datado por carbono 14, analisado por especialistas, e não há qualquer controvérsia acadêmica. É um texto genuíno, escrito no século II ou III, e que circulava entre as primeiras comunidades cristãs. Ele é tão real quanto qualquer outro manuscrito antigo. A segunda questão é a autoridade canônica, ou seja, a igreja deveria aceitá-lo como parte da Bíblia. Aí a discussão é outra, é teológica. Mas como um documento histórico que nos mostra o que um grupo de cristãos acreditava, ele é absolutamente essencial. Ele prova que existiam outras visões sobre Jesus e seus seguidores. E é aqui que o escândalo começa de verdade. O Evangelho de Filipe diz o seguinte, e eu vou citar a passagem mais famosa. A companheira do Salvador é Maria Madalena. Cristo a amava mais do que a todos os discípulos e a beijava frequentemente na boca. Os outros discípulos, ofendidos, perguntaram: por que a amas mais do que a todos nós? Essa passagem é uma bomba. Vamos analisar ponto por ponto. Primeiro, a companheira. A palavra usada no original copta é koinonos. Esse termo é poderoso. Significa parceira, associada, colaboradora íntima. Nenhum outro discípulo, nem Pedro nem João, recebe um título tão forte e de tanta proximidade. Ela não era apenas uma seguidora, era a sua contraparte. Segundo, Cristo a amava mais do que a todos os discípulos. Nos textos gnósticos, amor não é sobre romance, é sobre transmissão de conhecimento superior, de sabedoria espiritual. Amar alguém mais do que os outros significava que essa pessoa era a receptora principal dos ensinamentos mais profundos da revelação secreta. Terceiro, e a beijava frequentemente na boca. O beijo, nesse contexto, é um símbolo de transmissão de conhecimento, o sopro da vida espiritual. É um ato de iniciação, onde a sabedoria é passada diretamente da fonte, do mestre para a discípula escolhida. Era a forma de selar a passagem da gnose, o conhecimento divino. E quarto, os outros discípulos tinham ciúmes. Isso é fundamental. O texto não esconde a tensão que existia no grupo. Pedro e os outros apóstolos não entendiam essa preferência. Isso revela um conflito real no cristianismo primitivo, uma disputa entre a liderança masculina, representada por Pedro, e a autoridade espiritual feminina, representada por Madalena. Essa rivalidade aparece em outros textos da época, como o Evangelho de Maria e o Pistis Sophia. Não é um fato isolado. Então, quando o Evangelho de Filipe diz que Maria Madalena era a companheira, a mais amada e aquela que recebia a revelação direta,
ele está, implicitamente, colocando-a no primeiro lugar. No cristianismo primitivo, cada líder tinha um título. Pedro era a pedra, sobre a qual a igreja seria construída. Tiago era o líder da comunidade de Jerusalém. Paulo era o apóstolo dos gentios. E qual era o título de Madalena, segundo essa tradição? A koinonos, a companheira. Um título único, que a colocava num patamar de intimidade e autoridade que nenhum outro possuía. Se a pessoa que recebe a revelação secreta e o conhecimento mais profundo é, por definição, a que ocupa o primeiro lugar, então o Evangelho de Filipe sugere que essa pessoa era Maria Madalena. Ela era a figura da alma que atingiu a iluminação, que compreendeu o mistério de Cristo em sua totalidade, enquanto os outros discípulos ainda estavam presos a uma compreensão literal. Então, por que esse texto é tão polêmico e foi considerado herético? Porque ele destrói 3 pilares sobre os quais a igreja posterior foi construída. Primeiro, a ideia de que as mulheres não tinham papel de liderança. O Evangelho de Filipe mostra exatamente o oposto. Uma mulher como a discípula mais importante. Segundo, o conceito de que Pedro era o líder supremo e inquestionável. O texto expõe um conflito direto pela autoridade, mostrando que a liderança de Pedro não era um consenso. E terceiro, e talvez o mais importante, a imagem de Maria Madalena como uma pecadora arrependida. Essa imagem, popularizada séculos depois pelo Papa Gregório, não tem base alguma nos evangelhos canônicos e muito menos nos textos gnósticos. O Evangelho de Filipe a retrata não como pecadora, mas como líder, como sábia, como a preferida de Cristo. A figura de Maria Madalena foi sistematicamente diminuída, distorcida e silenciada ao longo da história. Ela foi transformada de apóstola dos apóstolos, a primeira testemunha da ressurreição, em uma prostituta. Textos como o Evangelho de Filipe são a prova de que essa narrativa foi uma construção posterior, uma tentativa de apagar o poder feminino da história do cristianismo. Para concluir, o Evangelho de Filipe não prova que Jesus e Madalena eram casados no sentido moderno. Essa é outra discussão. O que ele prova, como documento histórico, é que para uma parte significativa dos primeiros cristãos, Maria Madalena era a discípula mais próxima de Cristo, sua companheira espiritual, a herdeira de seus ensinamentos mais secretos e, muito provavelmente, a verdadeira líder que ocupava o primeiro lugar ao seu lado. O verdadeiro motivo pelo qual esse evangelho ainda incomoda tanto é muito simples. Ele nos mostra que, na origem do cristianismo, existiu uma líder mulher poderosa, e o nome dela era Maria Madalena. A história que nos contaram não é a história completa. O que você acha disso? A figura de Madalena foi intencionalmente apagada? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou de desvendar mais esse mistério, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.